que é aquele período da Copinha de 2011, que você conquistou. O Flamengo tinha um time muito forte, o Negueba, inclusive, aparecendo muito bem, você foi o melhor goleiro daquela competição. Queria que você explicasse como foi surgir num momento tão em que o Flamengo estava possuindo tanta grife, né, com contratações de Ronaldinho, de Thiago Neves, a base com muita molecada subindo muito bem, e você surge sendo o melhor goleiro daquela competição, vencendo ela, né, se não me engano, foi em cima do Corinthians na final, que era um dos favoritos para a competição, não Bahia, lembro Bahia. exatamente, foi contra o Bahia, isso, desculpa. Foi contra o Bahia, que era um time fortíssimo também, vinha com uma base muito forte, vocês conseguiram se tornar campeões, e você foi um dos grandes destaques daquela equipe. Como foi, sabe, naquele momento de tanta grife do Flamengo, muita reconstrução, depois de uma temporada fraca que foi em 2010, surgir como uma peça que poderia ser uma peça-chave para o time, entende? Uma peça muito que as pessoas olhavam como o futuro da equipe, um cara que já era goleiro de seleção de base. Como foi aquele surgimento para você? Um surgimento tão, entende, com a imprensa tão ali em cima, um surgimento tão, como é que eu vou dizer, tão difícil de se lidar. Então, cara, em 2011 foi realmente que eu subi profissional, né? Logo depois dessa Taça São Paulo, o meu nome saiu na lista antes mesmo da final, né? Então eu já fiquei muito feliz naquela época, era o Vanderlei Luxemburgo, que era o treinador, e aí saiu uma lista de pré-temporada, né, do time principal, e o meu nome saiu nessa lista, e realmente ele já tinha chegado, né? Eu estava chegando, o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Alex, tinha outros jogadores que eram consagrados ali já, Thiago Neves e, David e também, outros, né? David, enfim, tinha uma galera que eu só via ali na televisão mesmo, ou no videogame, enfim, e eu poder sair numa lista de profissional naquela época, para mim foi um motivo assim, de muita alegria, né? Eu lembro que eu ainda estava ali concentrado naqueles jogos, né, da Taça São Paulo, não era nem tinha acabado ainda, e aquilo já me alegrou muito, né? Então, assim que acabou a Taça São Paulo, a gente foi campeão, realmente foi um tempo espetacular, né? Ele foi uma competição que a gente até antes mesmo de entrar nessa competição, eu lembro que poderia ser que a gente nem fosse para a Taça São Paulo, tinha alguns problemas no clube naquela época e ficaram na dúvida se colocariam ou não. E era uma das competições mais importantes na época, né, do Sub-20. Até hoje é uma grande competição, mas hoje ainda tem mais. Hoje tem o Campeonato Brasileiro, que até o Flamengo, se Deus quiser, pode ser que seja campeão brasileiro aí, tá em segundo lugar, disputando no Sub-20 ali com um grande elenco que tem. Então, hoje em dia tem mais campeonatos, mas naquela época a Taça São Paulo era o grande campeonato da categoria, né? Então a gente foi campeão, só disputei uma Taça São Paulo e a gente foi campeão naquele ano e aí subiu pro profissional, e depois fui convocado para a seleção, né? Depois até de ter subido pro profissional, que eu fui para a seleção brasileira, sub-20, aí fui para três convocações mas eu lembro que eu treinar com o Ronaldinho Gaúcho era incrível, né? Eu falava, caraca, esse cara, para mim, foi um dos maiores jogadores do mundo, né? Para mim, não, né? Para muitos, ele foi realmente eleito o melhor jogador do mundo, então ele tá ali com a gente, caraca, era incrível. Então a gente tentava desfrutar de todo momento, né, da companhia dele, né? De ver os treinos e etc. Ele tinha realmente um talento que era incrível. Então foi um dos períodos também de muita alegria que eu passei na carreira, né? Essa, essa minha ascensão profissional ali, transição, porque eu ainda tinha idade de sub-20, então eu descia para jogar e voltava, e na verdade eu queria sempre estar jogando, sempre que eu pude jogar, eu pedia para descer para jogar e para me manter condicionado, manter com ritmo de jogo. Hoje é um pouco mais difícil, né? Hoje já não tem esse time B, talvez, ali, para que a gente pudesse jogar também, manter dois times jogando, então é mais complicado. Mas naquela época lá, enquanto podia, meu irmão, tava jogando. Então, eu só queria aproveitar que a gente está relembrando esse momento para falar do que aconteceu logo depois. Você foi não só campeão da Copinha, como também campeão pela sua seleção no Mundial Sub-20. Você foi e conseguiu se consagrar, o que é uma loucura você conseguir ser campeão com a seleção de base. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como foi aquele momento, sabe? Se você estava pensando em, de repente, ir para a Europa, em se manter no Flamengo, se houveram propostas de alguns times de fora. Então, desculpa aqui, peraí.
Naquele tempo, ir para a seleção foi incrível também, né? Eu joguei com grandes jogadores que hoje, aquele time, na verdade, do Sub-20, da seleção do Mundial, até hoje, né, todos eles são tão consagrados aí. Na época só não tinha que estava na seleção principal já, que era o Neymar e o Lucas, mas estava o Casimiro, estava o Felipe Coutinho, tinha o Dudu, que está no Palmeiras hoje. Enfim, era um time incrível, né? Um time que realmente era bom demais estar jogando também. E foi bom, assim, passar aqueles momentos, foram tempos realmente de muita alegria. Fui vivendo muitas coisas em cada momento, né? Assim como hoje eu vivo coisas boas e acredito que, apesar de terem tido grandes coisas no passado, né, de ter visto Deus fazer muitas coisas na minha vida e pela graça dele eu alcançando grandes objetivos, coisas que quando criança eram realmente sonhos e da onde eu vim também, assim, para muita gente inalcançável, né? Tipo, pessoas talvez não acreditassem tanto que a gente conseguiria chegar, mas eu creio nessa graça, né? Eu creio que Deus também vai realizando sonhos e a partir do momento que você tem fé, né? Que você acredita que é possível alcançar um sonho mesmo quando as coisas não são favoráveis, né? Talvez, você não tem tudo, mas o que eu tenho? O que eu posso dar diante de Deus, né? O que eu posso fazer com aquilo que Deus já me deu? Então, que, que foram marcando na minha história. Mas até hoje, cara, e assim, eu gosto de lembrar do passado, né? Com muita alegria, as coisas que Deus já fez, mas eu acredito que Deus tem muito mais para fazer, né? Assim como está fazendo, e ainda tem muito mais para fazer na minha vida, na vida de todo aquele que acredita, que crê, né? Então, eu gosto muito, eu gosto de lembrar das coisas que Deus fez, mas também gosto mais ainda de agradecer pelo que Ele tá fazendo agora na minha vida. Eu, por exemplo, acabei, né? Eu acredito que a gente já vai falar sobre isso, mas acabei de me recuperar de uma lesão grave no joelho. E só de hoje estar aqui nessa relação, estar nessa viagem, já é um motivo de agradecimento a Deus e então eu estou muito feliz por isso.